Os Estranhos, capítulo 1. Os Estranhos, aquele de 2008, precisava de uma refilmagem, de uma continuação, de um prequel? Não precisava, mas vamos para a sinopse do IMDb. Uma jovem viaja para o campo com seu namorado para começar uma nova vida. Quando seu carro quebra, o casal é forçado a passar uma noite em uma isolada casa Airbnb, onde a dupla é aterrorizada até o amanhecer por 3 estranhos mascarados. Because you're here. Galera, antes do conteúdo, eu queria aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, armário ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. Eu não gosto de ler muitas informações antes de entrar numa sala de cinema, porque eu gosto de entrar sem saber nada para ser surpreendido pelo filme. Eu gosto de fazer isso para baixar expectativas, porque senão eu crio uma ideia que pode ser isso, pode ser aquilo e tal. Eu não gosto dessas ideias, eu gosto de ser surpreendido pelo filme. Mas eu vi o nome Os Estranhos capítulo 1, e eu lembrei daquele Os Estranhos de 2008, com a Liv Tyler, e eu pensei que isso deve ser um prequel. E só antes de entrar no filme dos Estranhos capítulo 1, lembrando, aquele filme de 2008 tem a Liv Tyler, e a gente só lembra dele porque tem a Liv Tyler, porque é um filme fraco. É um filme que tem, é um filme onde um casal, eles estão numa casa e são atacados por 3 pessoas usando máscaras e que tentam invadir a casa. E o filme é só isso. Não tem... A trama não tem uma segunda etapa, não tem algo mais acontece, não acontece nada demais. É isso. O filme inteiro é só isso. Ou seja, é um filme curto e é um filme que não tem muita história para contar. E a gente lembra desse filme por causa da Liv Tyler. O filme tem algumas cenas de clima de tensão legais e tal, mas não é um filme nada demais. É apenas um filme ok. É um filme ok, mas esquecível. E mais esquecível ainda é a continuação. Foi lançada uma continuação em 2018. E esse filme é tão esquecível que eu esqueci que eu tinha visto. Sorte que eu tenho no meu site, eu vi. E eu fui ver lá no meu vídeo e eu vi esse filme. Eu escrevi sobre esse filme. Senão eu apaguei ele completamente da minha memória. Eu lembrava do filme de 2008, por causa da Liv Tyler. E eu não lembrava que eu tinha visto o segundo. Ou seja, é uma franquia que... Não é uma franquia, são 2 filmes. É um filme médio e uma continuação pior. Um filme fraco e uma continuação pior ainda. E agora fizeram o que seria o capítulo 1. E eu entrei no cinema pensando nisso. E é um filme onde não é um prequel, é uma refilmagem quase igual ao filme de 2008. Porque é um casal que eles têm que passar uma noite numa casa isolada e eles são atacados por 3 estranhos de máscara. E é só isso o filme. E eu, quando saí da sala de cinema, eu pensei, cara, é um filme que ele se estende numa história que ele estica muito, uma história que não tem história para contar, 1h30 de filme, quando você não tem história para 1h30. E eu pensei, poxa, isso podia ser mais curto, podia ser lá, meia hora, 40 minutos. E aí você tem um segundo capítulo logo depois, para ter mais 40 minutos, aí você junta, dá 1h20, mais 5 minutos de crédito, 1h25, é um tamanho ótimo para filme de terror, lado B. E tal, e aí eu cheguei em casa e fui abrir o IMDb e descobri que não, vão ser 3 filmes. O Renny Harlin, ele já filmou os 3, o diretor Renny Harlin, já volto para falar do Renny Harlin. Ele já filmou os 3, ele filmou os 3 ao mesmo tempo, e a ideia, esse está sendo lançado agora, a ideia é lançar o segundo no fim do ano e lançar o terceiro ano que vem. E aí ele vai desenvolver, teoricamente ele vai desenvolver qual é a motivação desses caras que invadem a casa. Mas o problema todo é que, se o primeiro filme é fraco, por que eu vou querer ver um segundo e ainda um terceiro? Galera, vocês precisam entender que o espectador precisa ter uma motivação para voltar. Se eu vejo um filme e saio empolgado da sala de cinema, eu quero voltar para rever, para ver o que mais acontece, para ver o que acontece com aqueles personagens, para ver o que acontece naquele universo. Eu quero ver mais daquilo. Se é um filme que é apenas... Para que eu vou voltar? É um comentário parecido com o que eu fiz com Rebel Moon. Porque Rebel Moon é um filme que foi lançado como se fosse uma franquia, com muitos filmes, com séries, com quadrinhos, com sei lá o quê. E o primeiro filme é fraco. E o segundo filme é pior ainda. E para que você vai continuar uma franquia Rebel Moon? Porque o filme não diz nada. E aqui é o mesmo comentário que eu faço. Para que eu vou querer ver um segundo filme se o primeiro filme já não me convenceu? E pior ainda, se são 3 filmes,
a chance do segundo filme não falar nada é muito grande. Porque eles vão guardar o que interessa para o terceiro filme. Porque, ok, eu reconheço que eu queria ver mais sobre esses caras. Eu quero saber quem são eles, por que eles fazem isso, se eles já têm um histórico de ter feito isso de outras pessoas, para outras pessoas. Quem são essas pessoas que atacam, que botam as máscaras e atacam as pessoas? São só 3 ou tem mais? O filme deixa algumas pontas soltas que talvez sejam desenvolvidas nos próximos filmes ou não. Tipo, aparecem 2 garotinhos que parecem fazer parte de uma seita religiosa, que o filme pode seguir por esse caminho. Ou então, tem uma hora que o cara vai comprar um sanduíche e o pessoal da cidade chama ele, senta aqui com a gente. Aí ele, não, só preciso comprar um sanduíche. Tem aquele comentário de, ele é da cidade grande, não gosta de se misturar com caipiras. Ou seja, isso também pode ser desenvolvido por aí. E a gente tem alguns caminhos que poderiam ser desenvolvidos. Não vou dizer que isso garantiria um filme bom. Não, nada garante um filme bom. O filme pode ser ruim mesmo com ideias boas. Mas são ideias que podiam ser desenvolvidas para o filme ficar um pouco mais interessante. Só que, se são 3 filmes, o primeiro filme só mostrou o que já tinha no filme de 2008 e muitas cenas esticadas, tipo perseguição igual. E aí com isso você abre espaço, já que não tem espaço para você ter, não tem história para você contar, você abre espaço para estender com atitudes burras de personagens, o que acontece em todo filme de terror. Todo filme de terror tem atitudes burras de personagens. Mas aqui tem algumas atitudes que a gente pensa, cara, qual é? Tipo, o cara que tá fugindo dos mascarados na floresta gritando. Meu irmão, se você tá fugindo do cara, por que você tá gritando? Eu entendo que o filme de terror é feito por causa de situações burras de personagens, porque senão não existiria filme de terror. Mas algumas atitudes são burras demais. E agora a gente vai ter que esperar um segundo filme, que provavelmente não vai ter nada, e um terceiro filme que talvez explique. Isso se é que vão explicar. Eu queria falar do Renny Harlin, do diretor Renny Harlin, que dirigiu esse filme e os outros 2. O Renny Harlin nunca foi um nome de primeira linha, nunca foi um grande diretor, mas ele tem um currículo razoável. Ele fez Duro de Matar 2, ele fez Risco Total, aquele do Stallone, ele fez A Ilha da Garganta Cortada, ele fez o quarto, A Hora do Pesadelo. Ele tem alguns filmes razoáveis nos anos 80 e anos 90, ele tem alguns filmes bons. E ele podia manter esse nível de diretor lado B e continuar com isso, ou então se aposentar. E eu fico triste de ver um cara que eu já vi filmes no cinema, filmes que eu me empolguei de ver no cinema, dirigidos por ele, agora fazendo uns filmes tão ruins. Eu lembro que alguns anos atrás eu vi um filme chamado The Misfits, que aqui no Brasil acho que foi lançado como Os Renegados, que é um dos piores filmes que eu vi nos últimos anos. The Misfits é muito ruim e é dirigido pelo Renny Harlin. E aí ele agora se envolve nessa franquia que não era para ser franquia. Ele quer esse filme, ele pegou esse filme de 2008. Tá, esse filme de 2008, o que eu acho que podia ser feito? Mais uma vez eu falando, seria o meu filme, não seria o filme do Renny Harlin. Mas o que eu faria? Esse filme de 2008 é um filme que tem uma ideia boa e que é mal desenvolvida. Então vou pegar esse filme, vamos pegar essa ideia, reduzir para metade e na segunda metade a gente conclui e a gente faz um filme melhor do que aquele podia ser. Mas não, aí ele pega essa ideia, que é uma ideia fraca, e resolve transformar numa franquia. E cara, se aposenta, porque eu preferia lembrar de você como o cara que fez o Duro de Matar e Ilha da Garganta Cortada, do que me lembrar de você como o cara que fez The Misfits e Os Estranhos. Deixa eu falar que eu entendo que o mercado é um problema. Porque você ter um filme que faz parte de uma franquia, uma continuação, um prequel, um requel, você ter um filme que faz parte, que é ligado a outro filme que já vendeu, é mais fácil de você vender ingresso do que vender de um filme novo. Então, por exemplo, vai ter agora Late Night with the Devil, que é um filme bom, filme de terror bom, só que é um filme de terror que não tem pessoas conhecidas, não foi feito por gente conhecida, se não me engano, é um filme australiano. É um filme que é lado B, é um filme que é bastante desconhecido. E é um filme bem melhor do que esse Os Estranhos. Só que eu desconfio que se você colocar numa sala de cinema, num multiplex, colocar de um lado, duas salas, uma ao lado da outra, uma vai colocar Late Night with the Devil, outra vai colocar Os Estranhos capítulo 1, é capaz dos Estranhos capítulo 1 vender mais ingressos do que o outro. Esse é um problema que existe no mercado porque as pessoas preferem ver uma continuação. Eu já comentei isso outras vezes, em outras ocasiões, que alguns filmes que são fracos, eles continuam sendo feitos porque é mais fácil de vender. É mais fácil de vender. O espectador, ele se sente mais confortável de voltar ao universo que ele já conhece, que ele já ouviu falar, do que entrar num universo novo.
O que é um troço que é triste. E é uma situação que eu nem sei como resolver isso, porque eu, eu preferia que as pessoas tivessem mais boa vontade para ver coisas novas, experimentar coisas novas, mesmo que a coisa nova não seja tão boa, porque muitas vezes a coisa nova é muito boa, como é o caso desse exemplo que eu falei. Late Night with the Devil é muito melhor do que Os Estranhos capítulo 1, e se bobear não vai vender tanto ingresso quanto. Enfim, o vídeo tá ficando grande e esse filme nem merecia um vídeo grande, porque esse filme é daquele que merece um comentário rapidinho, 3 minutos e só, e acabou. Não é daquele filme que dá raiva de, cara, que filme horrível, o pior filme que eu vi na minha vida. Não, mas é um filme fraco. Tem tantos filmes melhores do que esse pra gente ver por aí, e a gente vai no cinema e vê um filme desse que é fraco. Mas eu preciso deixar registrado mais uma última coisa, que é, existe, o filme já não é bom, o filme já termina mal. Então o espectador já fica com aquele gosto ruim na boca de, cara, eu vi um filme que não é legal e o filme terminou mal. E aí, porque quando o filme vai dar um passo pra frente, aparece um continua. E, cara, é ruim isso. Pra ver isso, eu prefiro rever o filme da Liv Tyler. Mas, pra piorar, tem uma cena no meio dos créditos, a cena pós-crédito não é no fim, é no meio dos créditos, que é uma cena que não faz o menor sentido. Ou seja, o espectador já tava com o gosto ruim na boca e ainda fica pior ainda depois daquela cena. Ai, é difícil. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Os Estranhos capítulo 1 estreia, se eu não me engano, hoje no cinema. Dá uma olhada na programação, eu acho que é hoje. Se não for hoje, é em breve. E depois que você ver, escreve o que você achou aqui, vamos trocar uma ideia, vou responder seu comentário. Em breve nos vemos de novo, valeu!